A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o seu irmão Alex, que apresenta o cafezinho, né? Hoje nós vamos ler uns versículos aqui, vamos entender um pouco sobre o título dessa mensagem, é isso, sobre o bom de ter um pai. Então o nosso título é o bom de ter um pai. Você sabia que você tem um pai? E esse pai não é esse pai paterno que está aí, esse pai que é casado com a sua mãe. Não, não é esse pai. Esse pai que eu estou falando é o pai que nós temos nos céus. Toda pessoa que rejeita esse pai acaba aceitando o inimigo como padrasto. Tá entendendo? Então você talvez não sabia que você tem um pai, eu vou te mostrar como é bom ter um pai, né? Então o título da nossa mensagem é o bom de ter um pai. É somente um áudio. Vamos lá? Abre a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27, e em seguida estaremos lendo Gálatas capítulo 4, verso 6. Gálatas 3, 26 e 27, vai abrindo aí. E Gálatas 4, 6. Compreendeu? Eu vou emendar os dois versículos 26 e 27 de capítulo 3 com o número 6 do capítulo 4. Amém? Vamos lá. Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27, capítulo 4, verso 6. Vamos lá. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Verso 6 do capítulo 4. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém até aí? Então nós compreendemos aqui que toda vez que aquela pessoa aceita Cristo, ela se entrega a Cristo e deixa Cristo dominar a sua vida, ela acaba se revestindo, é como se fosse uma roupa, né? Ela acaba se revestindo como uma roupa protetora por cima da sua pele e por cima do seu espírito, que é Cristo. Então ela se reveste de Cristo, tá entendendo? A partir do momento que ela se reveste de Cristo, ela acaba sendo considerada filha de Deus, porque todos nós que somos criados por Deus somos criaturas. Aceitando a Jesus, somos postos como filhos. Entendeu até aqui? Então tá. Mas quando somos filhos, nós temos alguns direitos, né? O que significa Abba Pai, que Cristo falou aqui? Abba Pai é uma palavra aramaico, da raiz do aramaico. E é uma palavra que significa meu pai, Abba Pai, meu pai. Então, para nós podermos dizer isso, imagina que você encontra um homem muito rico, muito poderoso, e ele compra tudo para os seus filhos. Ele compra carros, casas, ele dá dinheiro, ele dá comida, ele paga viagens, compra roupas boas, ele passeia, leva para os parques, leva para passear na praia, leva para passear nas montanhas, leva para viajar de avião, leva para tudo quanto é canto. E aí você escuta o filho falar para aquele pai: pai, você é meu pai. Quem não gostaria de chamar um homem tão rico assim, tão poderoso como o meu pai? Pois nós podemos dizer isso a partir do momento que a gente se reveste em Cristo. Se revestindo em Cristo, podemos falar Abba Pai. Tá entendendo? Que Jesus citou essa palavra lá em Marcos capítulo 14, verso 36. Você pode ver depois que ele estava indo para o jardim, ele ia orar e ele mesmo fala lá no jardim Abba Pai, né? Bom, então, se entendermos que em Cristo somos filhos de Deus e não mais uma criatura, passamos a ser herdeiros. E o pai ama seus filhos, então não somos mais órfãos, agora nós temos pai. Do exemplo que eu falei de um homem muito rico. Deus também é muito rico, ele pode dar muito pra gente, né? Entenda isso. Lucas 11, do 9 ao 13. Vamos ver? Lucas, capítulo 11, do 9 ao 13, está escrito assim, ó. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se. E qual é o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente?
Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, que somos nós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, para vencermos a luta e recebermos algo de Deus, temos que pedir o Espírito Santo. Abba, Pai, eu preciso do Espírito Santo. Fala aí agora, nesse exato momento. Abba, Pai, eu preciso do Espírito Santo. Aleluias! Fala isso nesse momento. Você precisa do Espírito Santo para ser convencido do pecado e lutar contra as coisas do mundo. Amém? Então, sendo filhos, olha só o que está escrito nesse texto. Nós, sendo maus, não damos coisas más para os nossos filhos. Imagina Deus. Deus pode dar muitas coisas boas para nós. Compreendeu até aí? Assim, se cumpre na nossa vida os Salmos 91, 10. O que está em Salmos 91, 10? Eu vou ler. Só sendo filho pode se cumprir o que está em Salmos 91, 10. Vamos lá? Salmos 91, 10 está escrito assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quer dizer, tenda aqui é casa. Nenhum mal vai acontecer comigo e nenhuma praga vai chegar na minha casa, porque eu sou filho. Pegou essa promessa? Receba. Agora, Isaías 54, 17 tem outra promessa. Vamos ver? Isaías 54, 17, que é só para os filhos, hein? Está escrito assim, ó: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Ah, mas irmão Alex, estão fazendo uma macumba para mim. É ferramenta, não vai funcionar. Irmão Alex, estão me ameaçando. Não, é ferramenta, não vai funcionar. Porque lá em Isaías 54, 17, para você que é filho, está escrito assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Quem está falando aqui é o próprio Deus. Então nenhum mal pode acontecer com você, né? Lá em Salmos 91, nada pode acontecer contra você e nem contra a sua casa. Em Isaías 54, 17, tudo que eles tentarem fazer contra você não vai dar certo, sendo filho. Mas vamos ver mais uma? Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Isso é só para os filhos. Vamos lá? Estou aqui no Novo Testamento. Romanos 8:1, que vai estar escrito assim, ó: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há para nós, porque estamos em quem? Em Cristo Jesus. Foi o texto que nós lemos lá em Gálatas capítulo 3, versos 26 e 27, e 4 e 6. Quer dizer, se você se reveste de Cristo, tudo isso que eu falei vai acontecer. Mas você tem que estar revestido em Cristo. Tem gente que se batiza, mas continua do mesmo jeito. Tem gente que aceita Jesus, mas continua fazendo as coisas erradas. Vai ganhar alguma coisa? Vai receber alguma coisa? Não, porque o filho mal criado acaba sendo punido. Sempre a gente corrige os nossos filhos quando fazem coisas erradas. Assim é Deus. Tem como você dar um presente para um filho que respondeu à professora? Tem como você dar um presente para um filho que só tira notas ruins na escola? Tem como você dar um presente para um filho mal criado? Você não dá, não é verdade? Assim também é o nosso Pai no céu. Conserte-se, revista-se de Cristo e siga essa justiça. Aí acontecerá Salmos 91, 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Aí acontecerá Isaías 54, 17. Nenhuma ferramenta contra ti prosperará. E aí acontecerá Romanos 8:1. Você está revestido em Deus, portanto nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, né? Irmãos, nós temos que aprender essa situação, mas Deus também pergunta uma coisa para você. Malaquias 1:6. Olha a pergunta de Deus. Malaquias capítulo 1 e verso 6. Já que Deus é nosso Pai, né? Vamos ver o que Deus pergunta para nós. Malaquias 1:6 está escrito assim: o filho honrará o pai e o servo seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dissestes: em que desprezamos nós o teu nome? Irmãos, e lá em 1 Pedro está escrito que nós somos os sacerdotes de Deus agora. Então desprezamos o nome de Deus. Temos que tomar cuidado. Se ele é pai, honra. Está na hora de você honrar o seu pai. Amém? Para ser filho,
obediente e ser abençoado pelo Pai, tem que honrá-lo, como diz lá em Mateus 22:37. Então vamos ver como é que a gente vai honrar a Deus, honrar a Jesus. Mateus, vamos lá? Mateus 22:37. Aleluias, glórias a Deus. Mateus 22:37, eu estou olhando Marcos, né? Vamos lá, Mateus 22, versículo 37, está escrito assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o teu Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, é de todo, não é de pouquinho. É de todo que você vai amar a Deus. Assim você vai honrá-lo. Só dessa maneira conquistará aquilo que necessita. Então o título dessa mensagem é O Bom de Ter um Pai. Aprendeu? Vamos honrar o nosso Pai? Abba, Pai, eu preciso do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos. Eu quero que agora vocês fiquem atentos a todo momento que o cafezinho falar com você, porque o Espírito Santo passa essas mensagens aos seus corações para que vocês despertem daquele engano que a gente tinha no mundo. A palavra de Deus não é difícil. Difícil somos nós querermos dar tempo à palavra de Deus. Então vamos prestar mais atenção. Vamos esmiuçar a palavra de Deus. Olha os versículos que nós lemos. Claramente você entendeu. Eu não estou lendo a revista Veja. Eu não estou lendo outra revistinha do mundo. Estou lendo a palavra de Deus. Não estou pregando prosperidade. Estou pregando salvação. Amém?